E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula nossa. A gente está começando um estudo hoje aqui sobre desenhos à mão livre e nos próximos vídeos que a gente vai gravar vai ser relacionado a esse tema aqui, ó, mãos, tá? Desenhos à mão livre de mãos. E a primeira que eu escolhi foi essa imagem aqui, que você pode printar aí na tua tela. Olha só, eu vou ampliar ela aqui para você printar, para a gente não ter que ficar disponibilizando o link para você acessar, baixar. É só você, ó, vou deixar bem aqui no meinho, ó. Printa a tela aí, agora. 3, 2, 1. Printou? Maravilha. Aí agora eu vou diminuir ela aqui e vou deixar ela aqui no cantinho como referência para a gente fazer o desenho, tá? Eu vou usar a imagem aí como referência, conforme você está vendo. Tô aqui com um lápis H da Staedtler. Vou desenhar num caderno, tá? Caderno folhas mais do que comuns. Tenho aqui um limpa-tipos para apagar, mas você pode usar uma borracha também. O limpa-tipos ele é uma borracha modelável, assim, é como se fosse uma massinha mesmo. É uma massinha, na verdade. E a diferença é que ela não apaga, né? Ela limpa. Então, quando eu faço o traço, por exemplo, aqui, na hora que eu passo ela, ela limpa. É o mesmo papel de miolo de pão, por exemplo. Miolo de pão francês faz a mesma coisa, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar esse desenho aqui. E eu vou começar esboçando de uma forma bastante livre, tá? Vou tentar fazer de uma forma bem livre mesmo. Primeiro, fazendo caber aqui dentro da folha todo o desenho da mão que eu quero, né? Então eu vou dar tipo uma leve esboçada assim, bem leve mesmo e bem, ó, tanto que não dá nem para ver direito, é muito clarinho, tá? Porque é só para eu me localizar aqui, ó, no desenho da mão, na direção que cada detalhe vai, se vai caber nesse papel ou não, né? Se eu vou ter que usar, se eu vou ter que fazer um pouco menor. Então, ó, essas, tá vendo? Bem clarinho mesmo, para tentar começar a esboçar esse desenho. Aqui é a virada do punho, né? Então nessa virada do punho aqui eu já vou determinar onde é a mão. Aqui é mais ou menos o osso do dedo. Esse tipo de desenho é um estudo interessante para você treinar a sua percepção, sabe? Treinar a sua observação, né? Ó, tudo bem solto, bem rabiscadão. Você vai tentando encontrar, isso que eu estou mostrando aqui é muito importante, tá? É você tentar encontrar a forma dentro da forma que você vai jogando aqui, tá? Então, ó, como se fosse o dedo aqui e tal. Eu não vou dando nenhum acabamento, eu só vou encontrando o lugar. Guarda isso que eu estou dizendo, tá? Não vou dando forma, eu só estou encontrando o lugar. Depois que eu encontro o lugar é que eu começo então a trabalhar a questão da forma. Mas ainda não é o caso aqui. O caso aqui ainda é saber onde os elementos vão, né? Tipo, onde está passando cada dedo, né? Em que local do desenho tá passando, como que aquilo vai sendo construído. É interessante você saber isso porque tem muita gente que desenha de uma forma já dando acabamento no desenho, e isso paralisa demais o seu processo
de criar o desenho, né? De dar forma ao desenho, de dar movimento ao desenho. Quando você já determina onde cada parte passa, você também acaba se comprometendo com aquele pedaço do desenho para que ele passe realmente naquele lugar. E às vezes, conforme você vai fazendo, você vai percebendo que não passa, que não fez sentido. Ó, que nem aqui, ó. Olha só como o dedo ficou estranho, tá vendo? Aí o que eu faço? Eu começo a dar forma a ele, engrosso o dedo, realmente não é ali, né? Então aqui eu engrosso o dedo. Consequentemente, ó, vamos pensar nesse primeiro dedo aqui, ó, como se ele fosse 3 partes, né? Como se fosse não, ele é na verdade, né? 3 partes, que é essa primeira falange do dedo aqui, né? A primeira parte do osso, a segunda parte do osso, que vem mais ou menos assim, ó, né? Aí o que aconteceu? A terceira já está errado. Então ainda bem que eu fiz de levinho. Tá vendo? A terceira é mais comprida, ou seja, o dedo ele vai vir aqui, ó. Tá vendo? Olha como alongou já, né? A ponta eu deixo ela mais marcada assim por causa da unha. E aí eu acompanho essa formação óssea do dedo. Tá vendo? Ó, o primeiro dedo já começou a ganhar forma. Tem que tomar muito cuidado para ele não ficar muito fino, nem muito grosso o dedo. Você tem que ir fazendo e dando umas rabiscadas nele, assim, para você ir percebendo, né? Você vai percebendo o formato dele. Ó, aqui ó, já sobe um pouquinho mais, antes de fazer esse detalhe aqui da munheca. Aqui tem tipo um carocinho assim, ó, não é um carocinho, mas é uma curva, né? Que dá o formato aqui da estrutura óssea da mão. Ó, tá vendo? A gente começou ele todo meio desengonçado, agora já tá começando a ganhar forma. Aí tá, fizemos esse primeiro dedo, agora vamos pro segundo. Segundo dedo a gente já sabe que ele tá saindo mais ou menos daqui. Ó, você vê que não ficou igualzinha, tá vendo? Se for ver, essa aqui deveria sair mais daqui, assim, ó. Ou seja, toda essa partezinha, toda essa parte aqui teria que vir mais para cá. Não vejo por que não fazer isso, visto que eu ainda estou construindo, né? Então, se eu ainda estou construindo, eu posso sim trazer mais para cá isso, dar um pouco mais de inclinação ao dedo aqui, ó. E não preciso necessariamente tirar ele daqui. É só essa parte, ó. Quer ver? Vou limpar aqui. E aí eu trago toda essa parte aqui, ó, pra cá. E essa outra parte última do dedo mais aqui. Beleza. Ainda não ficou o ideal aqui, mas acho ideal que eu digo em relação à referência, mas acho que ficou legal. O outro vai sair daqui. Esse outro eu quase não vou mexer. Acho que eu vou mantê-lo nessa mesma posição. Aí desço aqui, ele vai entrar atrás desse, ó. Tá? E o importante, olha, presta bem atenção nisso que eu vou falar. Não é você ficar apegado ou apegada somente à referência, observando a referência. Você tem que ir olhando o seu desenho e sentindo como ele tá? Porque às vezes a mão, o desenho de mão, ele é um pouco ingrato exatamente por isso. Você olha, parece que você está fazendo tudo no lugar certo e quando você olha como um todo, parece que ela está toda desproporcional, toda estranha. Então tem que estar sempre
observando. Aqui vai vir o último dedo, né, o mindinho, que vai descer aqui. Então é legal você ficar sempre atento, atenta, olhando o desenho como um todo. Ó, aqui tem um detalhe aqui da mão que é crucial, que é uma parte aqui, aquela partezinha mole aqui da mão, né? Essa partezinha aqui, ó. Essa outra, aí essa outra vem. Agora vamos tentar fazer um movimento bem legal aqui desse dedo, que é o polegar. Para reproduzir com uma certa semelhança. Percebe o que eu falei? Uma certa semelhança, eu não falei idêntico. Tá? Porque aqui é um estudo. Então é importante você encarar essas videoaulas como estudos. Você está aprendendo a fazer, tá? Não queira ficar fazendo coisa realista, hiperrealista. Nossa preocupação agora aqui é soltar o traço, é aprender, construir o traço com leveza, treinar a observação. Bom, acho que ficou legal. Não, acho que ficou legal. Tá ficando legal essa mão. Tô gostando. Eu também sempre tive um pouco de dificuldade quando eu tinha que criar mãos. Eu sempre achava que elas ficavam meio desproporcionais, meio exageradas às vezes em alguns pontos. Mas eu acho que quando a gente começa a desenhar bastante, por copiar bastante imagens, né? A gente vai desenvolvendo um olhar mais cuidadoso para as formas, para os traços, para as curvas, né? As nuances de curvas que vão surgindo conforme você vai fazendo. Ó, aqui se for ver, assim, a grosso modo tá pronta. Agora aqui eu vou fazer a unha, que é essa parte mais que tem que observar bem, porque ela tem um formato bastante singular. Sempre as unhas são muito características de pessoa para pessoa, né? Não tem um formato certo, não dá para você padronizar. Então tem uma certa semelhança, sim, mas é muito individual, né? Se você olhar a sua mão em relação à mão de outra pessoa, as unhas sempre são um ponto que causa uma certa diferenciação. Eu não estou gostando muito desse pedaço aqui, ó. Achei que ficou estranho esse pedaço. Eu acho que esse carocinho aqui, ó, não sei, deveria ser mais pra cá, talvez. Não sei, vou jogar aqui umas partezinhas de rugas para ver se muda a minha percepção. Ou talvez não seja aqui não, talvez seja aqui. Não sei, não estou conseguindo identificar. Ou talvez é essa curva aqui, ó, que seja mais para dentro assim. Acho que é essa curva que é um pouco mais para dentro. Então, percebe? O que eu quero que você aprenda daqui? Não só treinar o seu olhar, mas treinar o seu traço, esse traço leve assim, tá vendo? Vou pegar um lápis B aqui para poder dar uma rabiscada um pouco mais forte aqui, ó.
Ó, tá vendo? Começou a ganhar forma agora. E a gente vai aqui, ó, começar a dar um certo formato à mão, tá? Só que antes, ó, só um detalhe que eu observei aqui agora. Essa ponta do dedo, ela tá muito empinada, assim, o dedo ele dá uma leve caída aqui, né? Acho que eu pesei demais a mão aqui. A unha vem pra cá. Sim, é isso. Então, essa parte aqui, ó, tá errado. Eu exagerei na curva aqui, né? Aí. Agora aqui, essa unha. Não, acho que é onde eu tinha colocado mesmo. Acho que vem mais pra cá. Então aqui, ó, eu posso de repente com o lápis B já puxar um pouco mais sombreado, né? Apesar de que eu não vou ficar me atendo muito às sombras aqui não, tá? Aqui o nosso foco é mais a construção. Mas eu vou jogar assim um pouquinho de sombra só para não ficar muito branco, né, o desenho, senão fica muito, sei lá, parece que tá faltando muita coisa aí, você acaba não conseguindo visualizar as formas, né? Ó, aqui tem um detalhezinho que eu nem tinha reparado. Então aqui eu vou puxar uma sombra assim bem rústica, tá? Só pra gente, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Só pra gente ir dando um pouco de profundidade ao desenho, né? Aos dedos propriamente dito, porque os dedos eles são cilíndricos, né? Então, se eu não faço nenhum tipo de sombreamento nos dedos, parece que eles não têm a profundidade que eu gostaria de transmitir através do desenho. Olha só esse detalhezinho, tá vendo? Esse arredondado. Aí às vezes eu puxo um pouquinho aqui, ó. Aí sim eu já estou começando a dar um pouco mais de forma, né? Eu estou me preocupando um pouco mais com a anatomia do desenho ou da mão. E aí já vai dando uma diferença do desenho. É como eu falei, eu não vou fazer um desenho com muito acabamento, porque não é a minha intenção com essas aulas aqui, com esses vídeos diários que a gente vai fazer. É mais para a gente ir desenvolvendo o hábito de desenhar, sabe? Não só o hábito, mas esse comportamento de desenhar com o que tem na mão, sabe? E não ficar tão preso a um perfeccionismo que muitas vezes nos paralisa, sabe? Então agora aqui, ó, eu vou puxando os traços e dos traços eu vou valorizando as sombras que são mais gritantes, né? E sabe que isso aqui é legal você ter um caderno assim, né, de desenho para você rabiscar mesmo, você rabiscar. Não papéis caros para desenho, não, eu falo um caderno de desenho mesmo,
desses baratos assim que você compra em papelaria e que você rabisca, sabe? Ou algum sketchbook. É que o sketch ele já tem um tipo de papel um pouco mais grosso, né? Um pouco a textura dele e tal, já dá para você dar um acabamento mais sofisticado ao desenho. Porém, essas folhas finas assim que se assemelham ao papel sulfite, é legal para você rabiscar, sabe? Rabiscar sem compromisso mesmo, que nem agora. Eu vou desenhar durante 60 dias. Pensou, eu ter 60 folhas de desenho? É muita coisa. Então, como são só estudos, eu vou fazer isso aqui junto com vocês nesse caderno. Vai ser tudo feito nesse caderno aqui. Eu acredito que ele tem mais de 60 folhas, mas se não tiver, eu compro outro. E todo dia um rabisco novo com essa pegada mais solta, sabe? Treinando o olhar, treinando a leveza do traço. Um aspecto também que eu acho muito interessante, que é o aspecto do erro, né? Você se expor ao erro, você perder o medo de errar, porque esse tipo de desenho te expõe muito ao erro. Por quê? Porque é um desenho à mão livre, é um desenho que você está na tentativa do aprendizado, sabe? Você está buscando o aprendizado. Então é interessante lidar com a dinâmica, a proposta desse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho ele é mais ousado, né? Ele é mais ousado e ele promove na gente um certo desconforto assim na hora que você está desenhando, porque principalmente se você for como eu, que está acostumado a fazer desenhos realistas. A gente que está acostumado a fazer desenhos realistas, a gente fica extremamente exigente com o sombreado, com a forma, a gente quer que fique uma coisa mais bonita, né? E mesmo quando a gente acaba, a gente volta tentando refinar o traço, melhorar. Nem todo mundo é assim, mas eu tô falando baseado em como eu sou, né? Mas eu conheço bastante gente que é assim também. Então por isso eu tô trazendo essas minhas percepções. Aqui eu vou dar uma rabiscada mais solta. E eu confesso para você que é gostoso fazer isso. Sabe? É gostoso você brincar com esses rabiscos assim. Você ousar, você perceber que errou e não ter problema, sabe? Não tem problema o erro, porque é legal você perceber que errou, né? O problema é quando você erra e não percebe, né? Mas quando você percebe que errou é interessante, porque aquilo ali vai refinar o seu olhar para um próximo trabalho. Você vai começar a perceber algumas dificuldades que você tem em alguns tipos de imagem, outros que você tem um pouco mais de facilidade. Ou seja, você vai se descobrindo através do traço, né? E isso é muito legal, porque vai te dando mais familiaridade com o seu jeito de desenhar. Você vai ganhando confiança. Você vai eliminando parte das dificuldades que você tem ao passo que você vai conhecendo quais são as suas limitações. A gente fala muito disso na nossa escola de realismo. Inclusive, se você não faz parte, depende de onde você estiver assistindo esse vídeo. Depende de onde você estiver assistindo esse vídeo, você vai ter um link aqui embaixo para você conhecer um pouco mais, saber como funciona a nossa escola. Ó, aqui eu já fiz um traço mais forte, tá vendo? Eu não gosto de fazer esses traços muito fortes, porque pode ser que marque a folha de baixo. Eu até esqueci
Até esqueci que eu tô num caderno, é tão incomum eu desenhar em cadernos, que eu esqueci, eu fiz com força aqui o contorno. E o próximo desenho provavelmente vai ser de mão de novo, mas essa semana toda, né, a gente vai ter aí uns 7 estudos de mão. Não sei ao certo, tá? Eu tô bem livre trabalhando com essa série de desenhos. Não é só a questão de desenhar a mão livre, mas a escolha do tema também é bastante livre. Eu vou de acordo com as ideias que vão surgindo no momento. Então pode ser que eu tô falando que vai ser vários estudos de mão e de repente no meio do caminho eu decido estudar algum outro tipo de desenho e depois a gente volta para a mão e tá tudo bem. São estudos mais livres, né, mais soltos, mas para ir criando esse hábito, você ir se familiarizando também com a minha didática, o meu jeito de ensinar. Acho que esse dedo aqui ficou muito grande, mas tudo bem, não vou apagar não, porque agora eu já reforcei ele. Essa ponta aqui ficou muito grande, mas vamos deixar assim mesmo. Eu não vou postar a referência, tá? Junto com o meu desenho, porque eu não tenho intenção de que a galera fique comparando o nível de semelhança. Inclusive, é algo que você precisa vencer, tá? Esse lance de ficar comparando, colocando um nível de semelhança, tá mais igual, tá menos. Você tem que ir trabalhando a sua liberdade expressiva, sabe? Através do seu traço, através do seu desenho e não ficar tão dependente dessa uma espécie de aprovação, né? Se eu conseguir fazer muito igual é porque eu estou melhor, mas às vezes você não faz tão igual, mas você consegue imprimir uma proporção muito interessante no teu desenho, né? Então, às vezes tem coisas que são mais interessantes de você perceber que você está aprendendo do que outras. Às vezes não é o nível de semelhança, às vezes é o nível de coerência, beleza, que você consegue jogar no seu desenho. Aqui o final eu vou deixar bem rabiscadão. Deixa eu virar aqui. Ó, tá vendo? Bem rabiscado mesmo, bem solto. Aqui em cima eu nem vou passar papel higiênico, esfuminho, essas coisas para esfumar nada o desenho, porque a minha intenção é mesmo esse trabalho mais solto, mais ousado, tá? Se tem uma palavra que define a minha intenção aqui com esses desenhos, é uma espécie de ousadia, tá? Essa liberdade do rabisco, essa coisa mais estudada não, menos estudada, né? E eu vou escolher bastante desenhos que trazem essa pegada mais clássica, sabe? Do renascentismo, algumas imagens que trazem um apelo para a anatomia. E com isso a gente vai estudando também, né? Esse tipo de trabalho de construção de percepções e tal. Aqui, deixa eu jogar umas sombrinhas aqui. Na verdade, eu já estava até esquecendo dessa parte, eu já estava dando por terminado aqui, ó, tem uma sombra aqui que sai. Então percebe que
eu não estou tendo muito cuidado em fazer isso. Não, a minha preocupação maior é na hora de construir o traço. Depois essa parte de sombra, eu vou trabalhando de uma maneira muito solta, né? Porque essa é de fato a intenção aqui, é essa forma de trabalhar mais solta. Aí. E basicamente isso, né? Então vou pôr aqui, ó, 01 barra 60, tá? 01 barra 60, hoje é dia 10 de julho de 2023. Charles Laveso. Assinei até diferente. Mas tá aí, ó. Exercício 1 barra 60. Fechou? É isso, gente. Conforme vocês irem fazendo, podem me marcar no Instagram. Inclusive pode colocar também a barra, se você for fazer os 60 desenhos também, tá? É isso, aqui eu tô só dando uma reforçadinha aqui, que eu acho que vai ficar mais legal fazer assim. Tá aí, deixa eu abrir um pouco a imagem para você ver o desenho como um todo. Aí, isso. Deixa eu ocultar aqui, ó, essa outra, para você ver o desenho todo. Beleza? Até o próximo vídeo então. Valeu!